com que a matéria de vocês fique mais tranquila um pouco, né? Eu vou começar com o Davidson, para você se apresentar, Davidson, em 30 segundos. Tá bom, então, obrigado, Wesley, primeiramente, né, pela oportunidade. Meu nome é Davidson, eu sou economista, especialista em finanças e mercado de capitais. Tenho experiência 4 anos no setor público, tanto no executivo quanto no legislativo. Também atuo com consultoria, né, na JF Investimentos, consultorias de investimento, e também sou síndico profissional. E espero contribuir hoje, nessa noite, com algum conhecimento de economia e finanças. Obrigado. Ok, obrigado, Davidson. Pedro Contreiras, em 30 segundos, quem é você, Pedro? Meu amigo. Pessoal, primeiramente, boa noite. Agradeço aqui o convite de vocês. Satisfação conhecer o Davidson. Não conhecia. Então, meu nome é Pedro, eu sou formado em gestão financeira pela Unevangélica, sou especialista em matemática e atualmente fiz o curso de mercado de capitais da Ancor, em São Paulo. E, como o Davidson disse, espero contribuir essa noite com o trabalho de vocês. Legal. Vamos lá, então. Seguinte, eu vou começar... Deixa eu admitir mais alguns aqui. Isso. Vou começar com o David, para a gente tentar fazer aquele alinhamento que a gente tinha combinado. O Pedro a gente convidou meio de última hora, porque a gente precisa de sempre o máximo possível de pessoas para fazer o bate-papo, e o Pedro não consegui falar com ele, mas Pedrão, você vai participar com a gente aí, fica atento que nós vamos fazer ping-pong aqui agora, certo? Tranquilo, tamo junto, professor. Se precisar de fazer alguma conexão, levantem a mão, tá bom? Para a gente verificar aqui o que a gente pode fazer. Para os alunos, caso alguém tenha alguma pergunta, faça para mim pelo chat, tá bom, gente? Para a gente ganhar tempo. Davis, vamos começar fazendo aí um panorama dessa pandemia com relação à economia. Então, Wesley, realmente, quando a gente fala aí de pandemia e de economia, está todo mundo perguntando, né? Onde é que vamos parar? Como que está a economia mundial? Como que está o Brasil? Como que vai ser, né? A gente tem primeiro uma boa notícia, né? A boa notícia é que essa crise vai passar, como qualquer crise, né? A pergunta que nós temos para fazer é qual é a situação que nós estamos e como que nós vamos sair dessa crise, né? Mais fragilizados, mais fortes, o que nós temos que aprender com isso e o que vai ser feito, o que vai acontecer, quais os impactos, né, nas economias no mundo. A gente está no cenário hoje de ainda de crescimento, né, dos casos de Covid pelo mundo. O Brasil agora, né, entrando aí numa fase de crescimento exponencial e com a economia realmente parada, né? Nós vemos aí as empresas com 40% da capacidade, isso em média, né? Algumas empresas estão fechadas e outras atuando com capacidade produtiva bastante reduzida, né? E não só no Brasil, mas no mundo. A China agora retomando, mas outros países entrando pelo vírus, realmente é complicado nesse sentido, né? Alguns países tomaram primeiro, já estão abrindo, e outros agora estão entrando na fase de fechar, né? O cenário realmente é um cenário muito, muito delicado, a gente deve avaliar com muita clareza, né? Tanto do aspecto microeconômico quanto macroeconômico. A gente pode trazer aqui algumas informações, não sei se você quer colocar uma colocação antes, ou a gente já começa aqui passando alguns dados e discutindo eles. Tá bom, tá ótimo. Então, desse ponto aí, o Pedro que gosta de ser um investidor arrojado, eu queria, Pedro, que você fizesse um comentário sobre quem faz investimento, como é que olha para a economia num pandemônio desse, né? Professor, então, diante de um pandemônio desse, a primeira coisa que o investidor, principalmente o pequeno investidor, pessoa física, ele tem que ter, ele não vai analisar hoje, ele não vai analisar o gráfico, a análise técnica, fundamentalista. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai analisar
a empresa e qual aonde essa empresa, o posicionamento dessa empresa no mercado hoje, porque nós temos um cenário muito semelhante, economicamente falando, à crise de 29. O que piora muito ele é que a gente está diante de uma crise econômica dessas e mais um vírus com alto contágio, né? E a princípio é isso. O que a pessoa tem que olhar primeiro, se vamos por, ela vai querer montar uma carteira hoje, coisas essenciais, alimentos, medicamentos, coisas que não vão parar em qualquer lockdown que tiver. Certo. Beleza. David, vou voltar para você para a gente tentar fazer uma ponderação aí, verificando, eu penso assim que no sentido de perspectivas, né? Como é que eu faria? Qual que é a perspectiva que fica para, por exemplo, para quem vai estudar um segmento, por exemplo, serviço ou, sei lá, setor de produção, né? Ou até o agronegócio. No caso dos meninos que são nossos alunos, eles atuam no setor de serviço. Então, assim, como que fica quando a gente trabalha numa perspectiva de crise, que igual a gente nunca viu, como que a gente repensa o ano de 2020, talvez o ano de 2021, sob um olhar da economia, né? De quem está trabalhando essa parte de como você faz, né? Aí a assessoria, consultoria nesse ramo. Bom, nós vivemos, a gente sabe que em momentos de crise, né, as transformações elas são aceleradas, né? Há pouco tempo ninguém usava máscara, agora todos usam. Há pouco tempo você tinha já o home office, mas hoje a maioria das empresas já adotam o home office, né? Então isso acelera vários processos. Empresas, por exemplo, que trabalhavam apenas de lojas físicas, agora já está migrando também para lojas virtuais, esse atendimento, inclusive as empresas aí que conseguem fazer essa transição hoje de uma forma melhor, elas têm muito mais perspectivas para o futuro, né? Tanto para esse ano como para o próximo ano. A gente tem aí grandes empresas, por exemplo, a Magazine Luiza, e o Pedro pode muito bem dizer isso, é uma empresa que tem mostrado aí uma grande flexibilidade nisso, então ela é forte, inclusive, aí nas vendas online, né? E eu diria que sim, principalmente o pessoal de serviços, com certeza vai mudar. Eu acho que nós devemos aprender com as crises, né? Nós aprendemos muito. Então, assim, a forma de você atender um cliente, de você prestar um serviço, vender um produto, ela tem que ser repensada. Deve ter uma forma de você estar mais próximo, sem necessariamente ter o contato físico, né? Essa presença. Então, isso vai alterar, com certeza, para nós, prestadores de serviço, de consultoria, advogados, economistas e consultores, né? E as empresas, de um modo geral, é um momento de repensar os processos, né? Tanto operacionais, os processos administrativos. Realmente nós vivemos uma nova fase, né? Eu acredito que essa pandemia ela vai ser um marco na nossa história. Alguns economistas dizem que o século XXI começa agora, né? E mais intensamente a partir desse momento. Então, a mensagem que a gente tem e o que a gente aprende com a pandemia é exatamente isso, é mudar. Nós teremos agora um momento de mudança e quem conseguir assimilar melhor essas mudanças terá mais sucesso no futuro, sem sombra de dúvida. Ok. O cenário, né? Tem uma pergunta deixa eu ver aqui se ela consegue ajudar, se a gente já consegue responder, do Álvaro. Por que a Bolsa Brasileira foi a mais afetada pelo vírus em dólar? Entendi. Ele deve estar falando por que a Bolsa foi mais afetada do que o dólar, né? Antes mesmo da confusão da contabilidade. Essa pergunta aqui, eu acho que já dá para a gente começar a discutir aqui, então, dois pontos importantíssimos, né? No ambiente micro e macroeconômico. O que a gente pode observar é que temos basicamente aí dois vetores, né,
que vão pressionar e empurrar essa economia para que ela não dê resultados positivos. Um vetor é a própria pandemia e o outro a crise política, né? E aí a gente começa a perceber o seguinte, eu verifico que enquanto a gente no país a gente não tenha aquela perspectiva de que as lideranças vão assumir os dois vetores e trabalhar os dois, a gente vai ter aí um empresariado sempre com medo de fazer projeções maiores, né, de investimentos e até mesmo os investimentos estrangeiros. Diante disso, eu queria falar que o Pedro desse uma pequena pauta, Pedro, para a gente sobre isso. Por que o investidor agora ele vai ter medo do Brasil? Voltou, Wesley? Tá ouvindo, Pedro? Perdi o final. Agora estou ouvindo. Cortou? Beleza, vamos voltar. A pergunta, Pedro, por que o investidor estrangeiro agora tem medo de investir no Brasil, olhando por esses dois prismas? Essa crise política e a própria pandemia. Bom, Wesley, pode ir, Pedro. Depois a gente pode levantar a mão para fazer o ping-pong, tá? Não, o cenário não transmite confiança para o investidor estrangeiro. Para começar, o IBOV, ou Ibovespa, ele não reflete a economia real. O que reflete a economia real é o ETF Small 11, né? Que são as pequenas empresas. A abrangência de empresas, números de setores dentro dele é muito maior. Então, vamos lá, se eu sou um investidor estrangeiro e eu estou vendo agências de rating rebaixando o crédito do Brasil, eu estou assistindo nas colunas dos jornais internacionais, a crise política, e que andamento que isso aí vai dar, que segurança, que tipo de retorno eu teria para colocar a minha empresa lá. Eu não colocaria lá. No caso, no Brasil, né? Sim. David? Wesley, essa pergunta é muito boa, né? E dá para a gente explanar bastante coisas. O investidor, né? Quando ele olha para um país para investir, a primeira coisa que ele vai olhar, né? Apesar dos indicadores, o Pedro indicou aí as agências de rating, um ambiente institucional. Isso eu estou falando fora da crise, agora eu vou citar esse aspecto. E nós estamos com um ambiente institucional brasileiro sempre foi um pouco problemático. As instituições não deixam muito claro as regras do jogo. A gente está aí com a crise política, uma situação bem complexa, né? Além disso, agora nós temos a questão do Covid-19, então os empresários só por isso já ficam mais temerosos em fazer grandes investimentos, né? Investimento externo direto. Então, assim, e além desse cenário que a gente tem, o ambiente institucional, a crise, a gente vê, né, a Bolsa então acaba caindo por isso, não só por causa de várias questões, tem muitas empresas aí, principalmente, por exemplo, falando de fundos imobiliários, os de shoppings fechados, né, então cai bastante, empresas que aí têm dificuldade para poder honrar seus compromissos, pagar o aluguel, então muita dificuldade, né? O governo tem participado disso, com algumas políticas, né? Mas não está muito claro para o investidor como vai ser o futuro, né? Estão falando aí de imprimir dinheiro, que é um termo que eu não gosto, porque ele pode gerar uma confusão, mas expandir a base monetária, isso é delicado, né? O ministro Guedes falou que isso pode ser feito, que não gera inflação no curto prazo, e pontual, né? No curto prazo a gente teve até uma deflação esse mês, mas é uma coisa que ao longo prazo a gente pode ter problema, então tem que ser muito bem avaliado, né? Então, diante desse cenário, o investidor fica muito, muito preocupado. Então, acaba fugindo o quê? Pegando os investimentos em real e leva para o dólar. Isso é verdade isso aí, inclusive com a taxa Selic caindo ainda mais, só por fato da taxa Selic cair já existe esse movimento. A ideia do governo expandir a base monetária é aumentar a liquidez da economia, certo? Você tem mais dinheiro disponível para as empresas,
investir, e, enfim, né, e para as famílias consumirem também. Então, assim, a ideia do governo é ter dinheiro e financiamento mais barato, principalmente para as empresas, para manter o fluxo de caixa, né, principalmente para ter caixa nesse momento. Empresas não vão investir nesse momento. Não tem empresas que vão fazer expansão. Né? E para as famílias também ter acesso a crédito no sentido de poder renegociar contas. Isso é muito importante agora, que as instituições financeiras estejam ao lado do governo nesse sentido, porque você pergunta, a taxa Selic baixou, mas isso ainda não tem muito reflexo para o consumidor final, né? Aquela pessoa que vai pegar empréstimo. Isso acontece porque, no cálculo, eu já trabalhei em instituição financeira, ela calcula o custo de oportunidade, né, do dinheiro, que seria, a gente usa como referência a própria taxa Selic, um referencial de juros, mas também o risco de crédito. Então, como o risco de crédito está maior nesse cenário, acaba que o cliente final, que vai pegar esse crédito, ele acaba não sentindo tanto a baixa nos juros, né, para o consumidor final. Porque as pessoas perguntam, a taxa Selic cai, mas a gente não vê tanto efeito nisso quanto a gente vai pegar um crédito no banco. Bom, com a questão de você ter mais dinheiro em circulação, a gente sabe muito bem que a inflação é o quê? Quando você tem muito dinheiro para pouco produto, o que você tem? Você tem um processo inflacionário. O Guedes, e eu estive vendo também uma entrevista do próprio Meirelles, né, dizem que, e é verdade, que no curto prazo não vai gerar inflação porque a economia está parada. Então, esse mês nós tivemos deflação, por exemplo. Mas a gente deve ser muito criterioso nisso ao longo prazo. Né? Então, assim, é uma política que pode ser importante agora. Eu acho que a gente existe no Brasil, hoje tem aqui mais de 800 bilhões em reservas internacionais. O governo federal tem imóveis também, aí na casa de 800 bilhões de reais que poderiam ser vendidos. Mas como que a gente precisa de um recurso muito rápido na economia, essa acaba não sendo uma opção no momento, porque você vender imóveis do governo federal ou gastar das reservas internacionais, que não é bom para o governo, para o investidor que está olhando você gastar reservas, é bom você ter reservas, acaba o governo optando por expandir a base monetária, que é o efeito mais rápido, né, para fazer com que a economia não pare. Beleza, muito bem. Pedro, você quer fazer algum comentário? A hora que vocês quiserem, vocês podem levantar as mãos, tá? Para os alunos, eu vou só repassar de novo. Galera, eu estou fazendo aqui gravações, gravando esse momento. Estou gravando o áudio para ficar mais leve. Qualquer coisa eu publico só o áudio. E aí a gente disponibiliza para vocês, tá bom? Pedrão? Eu quero fazer um complemento aqui, que é o seguinte. Quanto vocês falarem melhor, tá? O governo ele cortou a Selic, esse incentivo à economia. Acredito que vai vir uns 2 cortes para a Selic, de acordo com o cenário atual, para poder incentivar a economia. Se você unir isso ao risco de crédito, e você vê que o risco Brasil hoje está muito grande pelo seguinte: se você está injetando dinheiro na economia, vamos pegar o caso do BNDES. O BNDES ele colocou 55 bilhões de reais na economia. E isso para quê? Para ajudar as micro e pequenas empresas. Então, onde é que está o risco? Tem o risco e tem a oportunidade. O risco, tem muita gente de pequenas empresas fazendo mais do mesmo, vamos dizer assim. O endividamento, no decorrer desse fechamento da economia, do lockdown, ele já trazia o endividamento de curto prazo, que muitas dessas empresas não tinham capital de giro, e o endividamento de longo prazo, que seria pagar esse empréstimo que o BNDES iria trazer. Então, diante disso, será que essas pequenas empresas terão receita suficiente quando tudo começar a se normalizar para pagar esses empréstimos?
Isso aí é uma coisa a ser analisada. Outra coisa, isso aí é o risco. Isso aí é o problema. Agora, uma possível solução para isso seria, né? Eu não sei se é utópico, eu não tenho essa base toda macroeconômica, né? Mas seria uma descentralização. Hoje a economia é muito centralizada, né? A centralização ajudaria bastante. E a grande oportunidade dessas empresas pequenas, hoje, através do cenário de lockdown proposto pelo coronavírus, é, é expandir seus negócios globalmente. Hoje elas têm condição de colocar tudo na internet e fornecer um e-commerce, que nem muitas empresas têm fazendo. Um exemplo que a gente tem claro é a Magazine Luiza. É um gigante? É um gigante. A Amazon é gigante? É. Só que é um exemplo a ser seguido por todos os outros. Então, a oportunidade a ser criada começaria daí. Muito bem. Aos alunos que quiserem fazer perguntas, tá, pessoal? Podem ficar à vontade. A gente vai tentando fazer conexões aqui com elas, tá bom? E aqueles que estiver preocupado, aí a gente vai colocar ponto para essa live, mas eu vou deixar perguntas no fórum para vocês, tá bom? Ô, Davidson, nós podemos fazer um comentário sobre a microeconomia específica? Formação de preço aí nesse momento agora? Tem jeito? Sim, claro. Bom, a gente sabe que a economia ela tem duas divisões, né? A gente tem a microeconomia e a macro. Quando a gente está falando de micro, a gente está falando o quê? De setores de economia, né? A gente está falando de formação de preço, estruturas de mercado. Quando a gente fala de macroeconomia, eu estou falando de produto interno bruto, estou falando de taxa de desemprego, taxa de juros, câmbio, né? Então, a microeconomia é muito importante, né? A gente vê. Hoje nós temos alguns setores que eles são mais prejudicados pela crise, né? A gente tem o setor de turismo, que sofre bastante, temos aí as companhias aéreas, né? E as ações têm caído muito e têm sofrido aí, né? E isso é verdade, a gente, Pedro, que sabe de investimento, o setor aéreo sempre foi um pouco complicado, porque tem custos muito altos, né? Custos fixos muito altos. Então, você tem um momento desse de paralisação, impacta muito esse setor. Tem o setor de commodities também, que não deixa de ser bastante prejudicado, apesar de você ter uma taxa de câmbio que incentiva as exportações, mas os países, no geral, diminuindo a produção e a demanda. Então, a gente tem esses setores que sofrem bastante, né? As famílias brasileiras, elas estão reduzindo o consumo. Isso é um fato, por vários motivos, né? E o principal deles é até pela perda de renda, né? Muitas famílias estão perdendo a renda, ou parte dela, né? Ou total, ou em parte. Então, isso impacta o consumo. Então, as empresas aí enfrentam um cenário bastante complexo, né? As empresas que fizeram o dever de casa e têm bastante, que tem caixa, vão passar por essa crise muito melhor, né? Mas a gente pode perceber, a gente está no olho do furacão, né? É muito difícil saber agora, e eu acho que no final eu vou colocar aqui algumas perspectivas, alguns cenários prováveis para o futuro, de saber exatamente como vai ser. Mas um fenômeno pode acontecer, e acontece em momentos de crise, com relação a estruturas de mercado. Pequenas empresas tendem, e que estão, né, com uma gestão tão avançada, tendem a desaparecer em momentos de crise, tendem a falir, a quebrar. Ou ser incorporadas por grandes empresas que tenham mais acesso a crédito, empresas que têm um patrimônio maior, que têm caixa. Então, muitas vezes isso acontece em cenários de crise. Muitas empresas fecham, outras empresas expandem e acabam criando estruturas de mercado, monopólios, oligopólios. Então, assim, a gente sempre sabe que crise também é momento de oportunidades para muitas empresas, né? Então, tem alguns setores que a gente sabe que vão sair dessa crise fortalecidos, né? Principalmente os setores que são essenciais, né, para o consumo de energia, e outros setores que realmente vão passar por essa crise, assim, podem, inclusive, sair fortalecidos, e outros que terão mais dificuldade, né? Então, a microeconomia, eu acho importante
levantar essas questões, né? De estrutura de mercado, de como alguns setores passam por mais dificuldades do que outros, e a gente pode observar dessa forma. Agora, em questão de macroeconomia, a gente vai fechar essa questão de micro, a gente tem muita coisa importante também para destacar de macroeconomia, né? Porque, na verdade, a microeconomia ela impacta o macro. Muito bem. Inclusive, quando você fala dever de casa, aí eu até me refiro ao Pedro. Na parte de finanças econômicas, né, Pedro? Fazer o dever de casa é sempre cuidar de não gastar todo o dinheiro que se ganha, né? Ou seja, é bom montar uma reserva, né? Paga primeiro você e depois vai pagando o restante das contas. Muito bem. Ok. Pessoal, quem está ouvindo aí, os alunos, né? Temos aqui praticamente, que bom, eu gostei demais. A participação dos alunos está muito boa. Nós vamos fazer o seguinte agora. Temos aqui os últimos 5 minutos e eu vou passar para que os meninos façam considerações finais, mas antes eu queria que vocês deixassem suas perguntas, porque depois dessa que a gente fechar aqui, a gente vai tentar responder uma por uma, só que a gente responde de forma mais objetiva, porque senão vocês ficam sem aula, né? Daqui a pouco tem outra aula. E aí a gente não vai tomar mais tempo, ok? Eu vou passar primeiro para o Pedro. O Pedro fazer as considerações finais e fazer uma despedida aí, Pedrão. Certo, vamos lá. É o seguinte, a gente fala muito de os setores essenciais vão sobreviver, isso é um fato. Agora, como consideração final, o importante é a gente pensar e os setores não essenciais. E agora que os shoppings fecharam, e agora que a diversão acabou, o que nós vamos fazer? A única maneira desses setores, essas outras atividades que não são essenciais, sobreviverem ao tamanho e à proporção da crise que a gente está vivendo, vai ser o quê? Ideias disruptivas, cada vez mais disruptivas, focando principalmente nesse quesito de startups. Nós vamos ter que ter muita ideia boa, muita inovação e abraçar forte essa questão do digital. Marketing digital, distribuição digital e o que for preciso fazer para que essas outras empresas elas não venham à falência. Porque nós vamos sofrer na economia real, economia física nossa, né, que a gente está acostumado a lidar com ela todos os dias, e também nós vamos ter um grande baque no que diz respeito ao mercado de capitais, porque elas têm uma representatividade muito grande também no mercado de capitais. Então, se a gente não olhar para elas, para esse setor que a gente diz que é não essencial, a gente também não sai da crise mais forte do que a gente quer sair. No fim, é isso que eu tenho para dizer. Ok. Davidson, suas considerações finais? Você tem 1 minuto e meio. Bom, você bem breve, né? Realmente eu gosto de reforçar que a gente tem que aprender com as crises, né? A gente sempre aprende muito, abre oportunidades, como o Pedro disse, para startups, fintechs, né? Também, então é um momento de inovação. A inovação, vou lá e Schumpeter, né? A inovação, ela muda o padrão, né? Então, esse momento de inovação é muito importante. A gente tem um cenário macroeconômico delicado, um alto endividamento dos governos federais, né? O governo federal, os governos estaduais e municipais, as próprias famílias. Então, assim,
E é realmente um cenário muito complexo de endividamento, neste momento baixo crescimento, retração em muitas economias, mas existe sim a luz do fim do túnel, a gente não sabe a extensão da crise, mas ela já é um fato, né? E é o momento de, sim, inovar, né? Não só em economia, mas inovar também no sistema de gestão, no próprio sistema público de gestão, a própria saúde. Nós temos essa importância de um sistema único de saúde nesse momento de pandemia. É o momento de repensar tudo isso, né? Então, essa é a minha mensagem. Eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui hoje. Muito bem. Os alunos, eu coloquei aqui, eu abri um chatzinho aqui para pergunta, deixei meu WhatsApp também. Nós não vamos delongar, né? Vamos conversar mais. Então, por hora, nós vamos fazer nossos agradecimentos. Quem sabe a gente consegue fazer outra live ainda esse mês. E aí, eu estou estruturando melhor aqui a internet para que a gente consiga fazer pelo YouTube. Galera, valeu demais. Um abração. Eu vou voltar com o Pedro e com o Davidson já já. Provavelmente já deve estar caindo aqui nos próximos 30 segundos. Então, obrigado a todos pela participação. Obrigado, Pedro. Obrigado, Davidson, pelas ponderações. E é isso. Na economia, é uma fonte que a gente não tem, não se esgota, né? No saber. Então, a gente precisa de estudar sempre. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima.